Boa noite, vem chegando. Vou colocar uma musiquinha aqui enquanto o pessoal não chega. Sejam bem-vindos a mais uma live da nossa escola, o O'Hara Academy. Gente, o tema de hoje tá muito gostoso. Vamos falar sobre um assunto que eu amo. As alunas já sabem, quem é aluna sabe, né? Eu amo falar sobre onicomicose porque é um tratamento que a gente precisa explorar mais. O laser terapeuta precisa explorar mais esse tratamento. E hoje vocês vão entender como esse tratamento é lucrativo e como é gostoso trabalhar. Eu particularmente amo, né? Vem chegando, encaminha essa live nos grupos das micropigmentadoras, das pessoas que trabalham com remoção. Pessoal, absorver esse conteúdo que vai ser tão rico na sua vida, tá? Quem tá acostumado aqui a assistir as lives sabe que eu entrego muito, né? Inclusive, hoje eu trouxe artigo, tá, gente? Esse artigo é um artigo sensacional. E aí depois eu vou explicar pra vocês o que vocês têm que fazer pra poder receber, que eu vou mandar por direct pra vocês, tá? Pra quem gosta de estudar, gosta de ler. Esse aqui em específico tem 30 casos, olha só que legal. 30 resultados de tratamentos feitos com laser Nd:YAG em onicomicose. Então fique no decorrer da live que eu vou explicar como que esse artigo será enviado pra vocês, tá bom? Do ladinho tá meu computador, então vou estar olhando pra cá. Vou tirar a nossa música aqui. Acho que eu vou colocar essa música baixinho. Se estiver incomodando, vocês me falam, tá? Mas eu vou deixar ela baixinha aqui pra aumentar a nossa frequência. Muito boa noite pra você que tá aqui. Eu não gosto de demorar muito a começar em respeito às pessoas que chegaram no horário. A live vai ficar gravada, então pra quem chegou depois pode assistir numa boa, tá? O conteúdo vai ficar disponível aqui. É importante que você fique online para receber o artigo que eu separei para vocês e também para tirar suas dúvidas. E aí, como funciona as lives para você que é novo, né? Opa! Eu passo o conteúdo todo para vocês e aí no final eu abro um espaço para tirar as dúvidas, ok? Então, assim, tente enviar sua dúvida mais pro final da live, porque aí fica mais fácil eu visualizar aqui. Hoje eu tô sozinha, então eu consigo tirar suas dúvidas, tá bom? Ah, outra coisa, eu vou fazer uma live mais rápida, tá, gente? Minha última aula, eu empolgo muito, e a última foi mais de 2h30, a aula do destrave. Quando eu olhei no relógio, eu queria morrer, que eu falei, meu Deus, eu de fato não percebi que eu estava falando tanto. E aí eu sei que é cansativo biologicamente, a gente não absorve tanto conteúdo, né? Alguns estudos falam que a gente absorve só 20% do que é passado. Então, não adianta eu ficar aqui falando demais. E vocês, chega uma hora que cansa, né? Somos seres humanos. Estamos em plena quinta-feira, então a gente cansa. Então, vou tentar ser mais breve possível, tá bom? Pessoal, para você que é novo aqui no perfil, meu nome é Scarlett Machado. Eu sou mentora e sou professora da Escola O'Hara Academy. Na verdade, eu sou Scarlett O'Hara Machado, por isso que é a O'Hara Academy. E aqui na escola, o meu intuito é ensinar os profissionais laserterapeutas a dominar todos os protocolos feitos com laser Nd:YAG. E hoje, em específico, nós vamos falar sobre as onicomicoses, que é um tratamento, assim, incrível em questão de resultado com essa máquina. Poucas pessoas conhecem. Eu vi que chegaram muitas podólogas no perfil, né? E assim, eu sei que tem vários tratamentos para onicomicose, mas o tratamento feito com laser Nd:YAG é um tratamento muito certeiro, muito assertivo. A gente vê resultado já nas primeiras sessões. E às vezes tem clientes, hoje mesmo estava no salão fazendo a unha, né? Não sei se as meninas estão aqui. Mas chamei elas para assistirem a live e elas estavam explicando. Tem clientes, gente, que passa 15, tem um caso meu aqui também, assim, 15 anos sofrendo com onicomicose e aí em 2 sessões de laser a gente já teve uma melhora muito significativa, sabe? Então, assim, às vezes a cliente está passando por esse transtorno há 20 anos, 15 anos e com poucas sessões de laser a gente consegue esse resultado. Então, no caso dessa pessoa que as meninas estavam explicando, né? 20 anos sofrendo com essa onicomicose nas unhas.
e já fez diversos tratamentos, acredito que tópicos e os orais também, não estava tendo resultado. Então vale muito a pena investir nesse tratamento feito com laser. E aí vocês vão, no decorrer da aula, entenderem como que o laser age no fungo, por que ele é tão eficaz nesse tratamento, tá? Mas antes, vamos fazer aqui uma breve introdução sobre o que é a onicomicose, porque talvez você ainda não saiba. A gente fala fungo nas unhas, né? Mas muitas pessoas ainda não têm um conhecimento tão aprofundado sobre o que é essa onicomicose. A onicomicose, pessoal, é uma infecção fúngica. Esses fungos podem ser dermatóficos, não dermatóficos, e ela também pode ser causada por cândida. Então, são as três principais, tá? Tipos de onicomicose. E hoje, leveduras também, esqueci de falar aqui. Cerca de 29% da população do mundo, nem é do Brasil, sofre com onicomicose. Esses dias eu coloquei uma foto, uma enquete, perguntando se você conhece alguém que sofre com a micose nas unhas ou se você mesmo sofre. Vamos aproveitar e compartilha aqui comigo se você conhece alguém. Porque eu, por exemplo, eu conheço várias pessoas. Eu já fiz o tratamento em mim, nos meus 2 dedões do pé. Já fiz no meu marido. Meu sogro tem onicomicose. A da minha mãe eu acho que é psoríase, na verdade. A gente não fez o exame para saber, mas acredito que a dela seja porque ela já tem a psoríase cutânea. Vou também citar um pouquinho sobre a psoríase ungueal para vocês entenderem que tem uma certa diferença, né? Mas são várias pessoas que sofrem com essa infecção. E isso, às vezes, parece ser um incômodo somente estético, mas que mesmo sendo apenas estético, vai incomodar, principalmente quando é nas unhas das mãos, né? Nós mulheres que a mão fica mais exposta, isso gera certo desconforto. E em alguns casos, não são todos, essa onicomicose também pode vir com sintomas de desconforto. Porque como está na região aqui dos dedos, essa região dessas extremidades, a gente tem muita sensibilidade. Porque é aqui onde a gente tem o tato, né? O sentido do tato. Então tem que ser mais sensível mesmo. E uma das características da onicomicose é o descolamento da unha. Então, esse descolamento, ele pode sim causar um desconforto, pode sim vir acompanhada de dor ou de algum outro sintoma. Mas na maioria dos casos, em quase todos, a onicomicose não tem sintomas de dor, tá? Que inclusive a dor, eu vou falar um pouquinho sobre a psoríase ungueal para vocês entenderem a diferença entre ambas, mas vou deixar mais para o meio da live para não confundir muito vocês, né? E quais são as características da onicomicose? Na maioria dos casos, o descolamento da unha e a mudança também na coloração. Então, pode ser que a unha fique mais amarelada, mais esbranquiçada. Em alguns casos de fungos, ela vai ficar verde, vai ficar com tonalidades de marrom escuro, de preto, são várias as cores, e aí vai depender muito do tipo de fungo, né, que está afetando essa unha. E nós temos a característica também dela ser a onicomicose ungueal distal, que é a onicomicose, queria mostrar as imagens aqui, mas não tem como, que começa da extremidade da unha para a matriz, é a mais comum. O descolamento começa aqui e ele vai crescendo, né, crescendo aqui rumo à matriz da unha. Mas a gente tem também a onicomicose proximal, que é exatamente o contrário. Ela começa na matriz e vai até a extremidade. Pode sim acometer toda a unha, dependendo da gravidade, da intensidade desse fungo, ou até mesmo do tempo, né? Quanto mais tempo passa, mais fungos ficam se proliferando ali no local. E esse descolamento vai crescendo, seja da extremidade para a matriz ou da matriz para a extremidade. E a gente também tem a superficial, que é aquela que é por cima, assim, né, do meio da unha. Tem gente que chama de... Ai, fugiu o nome. Quem lembrar, quem podólogo fala aí pra mim, mas é tipo pano, não é pano branco. Mas é aquela que é esbranquiçada mesmo, geralmente ela é branquinha, tá? Então, esses são os 3 casos mais comuns de onicomicose, sendo que elas vão se diferenciando entre cores. E aí, qual que é a notícia boa?
que o laser Nd:YAG vai interagir com qualquer que seja o tipo de fungo. O laser que a gente trabalha, ele tem uma característica que a gente chama de fototermólise seletiva. Quem já é laser terapeuta já ouviu falar desse termo. E o que isso quer dizer? Quer dizer que a luz laser vai interagir com um alvo em específico. Se o nosso alvo é o fungo, a luz laser vai interagir com o fungo. Se o alvo é um pigmento exógeno implantado, seja de tatuagem, seja de micropigmentação, o alvo vai ser somente aquele, quando feito da forma correta, né? Se o nosso objetivo é tratar hiperpigmentações, melasma, hiperpigmentação pós-inflamatória, melanose, hiperpigmentação nas regiões íntimas ou axila, nesse caso o alvo é a melanina. Então, o laser ele interage com esse alvo que a gente chama de cromóforo, tá? Que é o objetivo da luz. Então, a luz vai interagir com o tecido. No caso da unha, a unha se torna invisível para essa luz, porque ele de fato quer atingir o alvo. Sabe aquela pessoa que é super determinada, tem um propósito em mente, e ela vai rumo ao propósito, e as distrações ela passa por cima? É tipo isso. O laser vai interagir objetivamente com o cromóforo. No caso do fungo, no caso da onicomicose, o cromóforo do nosso laser, o alvo, é o próprio fungo. Então, ele vai interagir unicamente com esse cromóforo. Por isso é tão assertivo e não é invasivo, né, gente? Inclusive, para fazer esse tratamento, o cliente ele não sente desconforto, não dói. O que ele vai sentir, às vezes, é um leve formigamento ou talvez esquentando um pouco, mas não é desconfortável, como é o caso do tratamento de remoção de tatuagem, por exemplo. Que sim, aí o de remoção de tatuagem é desconfortável, dói. No caso da onicomicose, não. Ele é muito sutil, muito tranquilo de ser feito, tá? E não é necessário retirar a unha, como em outros tratamentos feitos para onicomicose. Não é necessário, porque como o laser tem um objetivo, tem um alvo, um foco, ele vai direto nesse foco, que no caso é o fungo. Então, a unha em si acaba sendo invisível, uma película invisível para ele. Assim como a pele é invisível para o laser quando ele tem o objetivo de atingir um pigmento implantado, uma tinta, por exemplo, né? É um pigmento que está na tinta de uma tatuagem, por exemplo. A pele se torna invisível. Abrindo um parêntese, é claro que o tratamento sendo feito, né, com as dosimetrias adequadas e com a forma correta de aplicação, porque se você aplica de forma errada, aí pode sim existir uma competitividade cromófora, não só em relação à dosimetria, mas a outros fatores, porque o laser também tem como alvo a oxihemoglobina. Então, às vezes, por isso que a gente vê alguns eritemas, né, nas remoções, um pouco de inchaço, né? Inchaço não, perdão, o inchaço é normal. Hematomas e eritemas. Isso é devido a uma competitividade cromófora, às vezes está relacionado a uma sensibilidade à pele ou a energias muito altas, né? No caso da unha, o laser vai atingir o cromóforo, mas se você usa altas energias, é óbvio que vai machucar. Então, pode ser que queime, não é semelhante ao tratamento de remoção de tatuagem, são diferentes. A gente está usando ali a mesma tecnologia, a fototermólise seletiva, mas os cromóforos são diferentes. E lembrando que quando a gente muda o cromóforo, muda totalmente a interação, tá? Então, quando você está tratando uma tatuagem, fazendo uma remoção de tatuagem, quando você está fazendo um tratamento de uma melanose, a interação muda. O tratamento já numa hiperpigmentação pós-inflamatória, numa região íntima, a reação muda, tá? A mesma coisa no caso da onicomicose. É o mesmo laser, a mesma tecnologia, mas são cromóforos e reações diferentes, tá? Mas o que eu quero ressaltar aqui é que o tratamento não é invasivo, exatamente por isso, porque ele vai agir somente ali no fungo. Mas se colocar energias muito altas, errar um pouco nessa dose, é claro que vai lesionar e vai queimar, porque
laser é calor, né? Essa luz gera calor. Então, inclusive, ele mata o fungo exatamente por causa desse calor, que é absorvido só pelo fungo, tá? Por que que não dói? Porque a pele não absorve, somente o fungo. E aí ele mata o fungo por um processo que a gente chama de fotoinativação. E esse fungo vai morrendo gradativamente, por isso que são sessões. A gente não mata o fungo somente com uma sessão. E aí, a gente sim vê resultado, né, nas primeiras sessões, mas a gente precisa dar sequência no tratamento até que esse fungo morre por completo. Uma dica que eu dou para os alunos é fazer o tratamento laser e em associação com uma pomada. Pode ser uma cetoconazol, por exemplo, né, que é uma pomada que é fungicídica. Então, ela vai enfraquecendo esse fungo e quando você volta com o tratamento a laser na próxima sessão, esse fungo acaba estando um pouco mais fraco e aí fica mais fácil do laser ir desativando, né? Inativando a ação desse fungo, tá? Dúvidas por enquanto, pessoal? Tô falando super rápido, né? Não quero exceder meu tempo aqui, como eu fiz da última vez. Oi, Grazi, tudo bem? Maravilhosa. Vai ficar salvo, tá? Depois você pode assistir, tá bom? Mas fica até o final para você tirar suas dúvidas. Então, pessoal, falando então do tratamento, ele é muito assertivo exatamente por causa disso. Não é invasivo, então não precisa retirar a unha. É indolor e a luz laser age diretamente no fungo. E esse fungo vai morrendo aos poucos, sessões por sessões. Essas sessões podem ser feitas de forma semanal ou podem ser feitas de 15 em 15 dias, dependendo aí da gravidade do fungo, da disponibilidade do cliente também, né? Às vezes o cliente não tem a disponibilidade de ir toda semana, mas é importante que você mantenha um período de no máximo 15 dias, porque lembra que ele vai inativando esse fungo sessão por sessão? Então, se você demora 30 dias para fazer a próxima, pode ser que esse fungo já se reergueu, já se proliferou, já se multiplicou e se tornou forte de novo. Lembra dos antibióticos? O antibiótico você não precisa manter uma rotina, tomar sempre nos mesmos horários, porque se você pula o remédio, o que acontece com as bactérias? Elas se fortalecem novamente e aí vai se criando uma imunidade ao tratamento, né? A mesma coisa acontece no tratamento de fungos. A gente precisa manter uma periodicidade entre as sessões para que esse fungo realmente vá enfraquecendo sessão por sessão, tá? Que energia podemos usar? Vai depender muito da sua máquina, tá? Da potência que a sua máquina entrega. Então, depende muito do aparelho. Lá na escola, eu sempre coloco o protocolo, ele está em PDF para as energias de 500 watts, 1000 watts. Algumas máquinas que são mais potentes, vai depender muito da máquina, tá? O óleo de melaleu, posso indicar? Pode, o óleo de melaleu que ele é incrível e você pode pedir o cliente para passar em casa todos os dias durante o tratamento, tá bom? Agora, em se falando do tratamento com o ND-IAG, em questão de faturamento, que eu sei que vocês amam, né? Quando a gente fala de quanto que eu vou ganhar com esse tratamento, já que é tão lucrativo. O ND-IAG, para quem não conhece, ele tem um número de disparos, que a gente chama que é como se fosse uma vida útil, né? Então, acaba que tratamentos que gastam mais disparos, eles custam mais caro, vamos dizer assim, né? Na teoria. A prática talvez não aconteça, mas na teoria, quanto mais disparo você gasta, mais caro é o procedimento. No caso da onicomicose, você vai gastar pouquíssimos disparos. Gente, eu estava revendo a minha aula prática do curso. Uma das aulas práticas, eu trato uma unha só do pé. A unha do pé é bem pequenininha, né? Depende se não for o dedão, é bem pequenininho. E aí, é o dedo médio do pé. Não sei se fala dedo médio. Mas, enfim, é um dedo que a unha é pequena, não é um dedão. Sabe quanto tempo que dura minha aula prática? 3 minutos. Isso porque, de disparo, eu gastei uns 10 disparos, no máximo, assim, né? E 10 disparos é como se fosse o quê? 10 segundos, né? Tá. Então, é muito rápido. O restante, até completar 3 minutos, foi realmente explicando, né? Fazendo toda a didática ali do curso. Mas o que eu quero dizer é que é um tratamento muito rápido, muito rápido. Você vai gastar no máximo 15 minutos para poder tratar uma onicomicose mais comum, tá?
Agora, se for todas as unhas, né, que já aconteceu comigo, da cliente chegar com todas as unhas precisando ser tratadas, aí vai demorar um pouco mais, vai demandar um pouco mais de disparos, mas o legal é que você cobra por unha, tá? E um valor mínimo para ser cobrado é de R$100 por unha. Eu tenho aqui algumas alunas maravilhosas, inclusive tenho até print para provar, que elas cobram 230 por unha. Então imagina, você vai fazer um tratamento de 15 minutos ou menos. Eu explico sempre que a primeira sessão é mais demorada, por quê? Na primeira sessão, você vai conhecer o seu cliente, você vai fazer uma anamnese muito bem feita, entender como, quando essa onicomicose surgiu, quando esse fungo surgiu, né? Vai entender um pouco a história e também um pouco sobre a saúde do seu cliente. Então, a primeira sessão sempre é mais demorada. Mas, passado isso, gente, é muito rápido. Você vai gastar de 10 a 15 minutos para poder fazer uma sessão de onicomicose. Inclusive, a Grazi tem resultados incríveis. Ela é aluna nossa e ela tem resultados incríveis. Ali, R$50 tá barato, pode cobrar mais caro. Sabe por quê? Porque é um tratamento pouco explorado. Poucas pessoas fazem. Tenho certeza que na sua cidade, se você for fazer a conta, não vai caber, não sei onde você mora, mas aqui na minha cidade não tem ninguém, só tem eu, por exemplo, né? Então, deve ter 5 pessoas no máximo que fazem na sua cidade. É pouco explorado e quando a gente fala que o tratamento é feito a laser, agrega muito mais valor, sabe? Então, pode subir porque não tem concorrência, porque é um tratamento que a cliente passou aí 15, 20 anos com esse fungo, 10 anos que seja, ela vai pagar tranquilamente R$100 por sessão, tá? E aí você pode vender pacotes se você quiser. Como o tratamento é realizado por sessões, a gente não vai ter um resultado só com uma sessão, você pode vender pacotes para essa cliente voltar no período que é necessário. No caso, eu disse para vocês que é semanal ou é de 15 em 15 dias, tá? Passa o cartãozinho ali de vídeo, tá tudo certo. Depois de estar sofrendo 15 anos com a micose, eu tenho certeza que ela não vai se arrepender de fazer o investimento. Isso tudo, claro, depende da sua comunicação, da forma como você apresenta o tratamento. E, inclusive, você pode se espelhar na forma como eu apresentei o tratamento aqui, né? O que eu começo dizendo? Que é um tratamento muito assertivo, que é indolor, que o laser vai agir no fungo, não é invasivo. Então, agrega valor no seu serviço através da sua comunicação, do seu atendimento, da sua comunicação também em rede social, porque você pode subir o valor tranquilamente, tá? Então, como eu disse para vocês, valor mínimo, ao meu ver, por ser um tratamento tão exclusivo, com tanto resultado, vou postar vários resultados para vocês aqui nos stories hoje das alunas, para vocês verem que eu não estou mentindo, né? As alunas têm resultados incríveis, vou postar alguns resultados meus também. Por ser tão assertivo e sem dolor, não ser invasivo, a cliente vai pagar. Então, vale a pena. E é muito lucrativo exatamente por isso. Imagina você ganhando R$100 a cada 15 minutos ou mais. Como tem aluna ganhando aí R$230 por unha, né? Por sessão. Então, assim, é extremamente lucrativo e vale muito a pena o investimento. E aí é importante a gente falar, já eu respondo todos vocês, viu? Vocês que fazem aqui os atendimentos, marca os resultados de vocês, posta a escola pra gente divulgar, pra gente fortalecer essa egrégora, porque as pessoas às vezes não acreditam no resultado, né? Por isso que eu quero postar aqui separei alguns resultados das alunas para postar para vocês nos direct, assim que a gente acabar, para vocês entenderem, tá bom? E aí, eu já vou voltar e vou responder todas, tá bom? É importante a gente entender que existe uma necessidade de conhecimento, claro que em tudo, né, daquilo que a gente se propõe a fazer. Afinal, a gente está lidando com seres humanos, né? A gente tem que ter essa consciência, essa responsabilidade. E quando a gente fala do tratamento de onicomicose, apesar de ser um tratamento muito simples de ser feito, risco de intercorrência quase zero, né? A gente precisa entender um pouquinho que o conhecimento ele é libertador. Eu vou contar para vocês uma história que aconteceu comigo, acho que foi ano passado. Eu comecei a fazer um tratamento de uma cliente e ela estava com todas as unhas afetadas.
E eu lembro que eu fiquei muito assustada porque foi muito rápido o desenvolvimento, assim, da micose, né? Ela me relatou que em 2 meses todas as unhas tinham sido afetadas e que tava tudo descolado. E ela é uma pessoa muito vaidosa, estava se sentindo muito incomodada. Então ela foi fazer o tratamento comigo, a laser, e estava fazendo em paralelo o tratamento com uma outra profissional. Até então ela achou que era uma dermatologista. E ela pediu todos os exames, né? Para poder ver qual tipo de fungo, enfim, fazer uma análise mais completa. E aí, enquanto os exames não ficavam prontos, porque os exames, como eram muitos, ia demorar, não sei se era 30 dias para ficar pronto, a gente começou o tratamento a laser. Na segunda sessão, tinha tido uma certa evolução, mas tinha tido uma evolução mínima. E aí ela foi me explicar que ela foi num outro médico, que essa pessoa que ela tinha pedido os exames não era dermatologista. E ela foi no médico, o médico tinha feito os exames e tudo, e que era uma psoríase ungueal, não era micose. Eu falei, poxa, porque visualmente a psoríase ungueal ela é muito parecida com a onicomicose. Inclusive eu trouxe essa aula para os alunos no último Hot City, explicando qual é a diferença e como você consegue, mais ou menos, porque também não é certeiro, identificar se é psoríase ou não, né? No caso dessa cliente, ela não tinha psoríase cutânea, porque quando a pessoa tem a psoríase na pele, a cutânea, 90% dessas pessoas que têm a psoríase na pele vão desenvolver a psoríase ungueal ao longo da vida. Porém, 5% das pessoas que têm psoríase desenvolve a ungueal primeiro, na unha primeiro. E aí esse 5% que complica, porque se a pessoa já chega com uma psoríase cutânea, você já pode ter quase 90% de certeza que não é onicomicose, é psoríase, ou é as duas juntas. Foi o caso dessa cliente. Por que a gente teve uma certa evolução? A unha estava descolada, ela tinha alguns pontinhos pretos, e esses pontinhos pretos sumiram após a sessão de laser. Por quê? Era proliferação de fungo. Como a psoríase, assim como a onicomicose, descola a unha do leito, esse espaço fica muito propício para proliferação de fungos, né? Então pode ser que sim, a onicomicose e psoríase ungueal estejam ali andando juntas. Mas por que eu quero dizer isso para vocês? Porque existe uma necessidade de a gente conhecer mais, entender um pouco mais sobre aquilo que a gente está tratando. Não é só sobre ajustar a dosimetria, sabe? É entender um pouco a história do cliente, é um pouco entender um pouco mais sobre os tipos de onicomicose que existem, né? Para que a gente possa fazer um atendimento mais humano e acertar mais no nosso resultado. No caso dessa cliente, ela tinha predisposição genética a ter a psoríase cutânea, que é um dos fatores que a gente tem que avaliar em anamnese para identificar se tem a possibilidade de ser uma psoríase ou não. Porque, de fato, caracteristicamente, são muito parecidas, tá? Uma das diferenças que eu até passei para as alunas é que a psoríase ungueal, ela vem com alguns sintomas que às vezes não tem na onicomicose, que é dor, edema, queimor, sabe? Rubor, a própria coceira, coça muito. Então, tem que investigar se você não está tratando psoríase no lugar de onicomicose. Lembra que eu falei que os resultados, eles vêm com poucas sessões? Então, se o tratamento não está tendo certo tipo de evolução, vale a pena investigar. E aí, sempre que você for fazer uma anamnese, você identifica ali se o cliente já tem psoríase, se tem uma predisposição genética, se tem algum parente que tem, né, a doença. Porque o tratamento da psoríase ungueal para o tratamento da onicomicose são diferentes, apesar dos sintomas serem parecidos. O Otávio falou que o pai dele tem 86 anos e tem psoríase. Provavelmente, Otávio, seu pai deve ter, se for a psoríase cutânea, ele deve ter a psoríase ungueal também. E aí você observa as unhas, porque geralmente as unhas da psoríase ungueal são mais espessas, mais grossas, mais escuras. Pode sim ter um descolamento, assim como na onicomicose, tá? Eu esqueci de falar sobre as causas da onicomicose, mas podem ser várias, tá? Desde pessoas que usam muito sapato fechado, então é um público que atinge muito o público masculino, que usa muito tênis, muito sapato. Pessoas que têm muita sudorese, então o pé está sempre molhado de suor, também tem essa predisposição a ter, tá? Pessoas que trabalham muito com água, né? Às vezes trabalham com limpeza e está sempre em contato com líquidos também.
Outro fator é quando essa unha sofre um descolamento seguido de pancada, de lesão. Às vezes caiu alguma coisa, bateu um martelo e a unha lesionou, descolou. E aí esse ambiente é muito propício para o fungo, tá bom? Gente, na escola, eu vou baixar aqui para responder algumas dúvidas, mas lá na escola a gente tem todos os protocolos disponíveis, tá? Deixa eu tentar entrar aqui para vocês entenderem como funciona. Mas, lá na escola, a gente tem mais de 10 protocolos feitos com o IAG. Então, tem Black Pill personalizado. O Black Pill é aquele tratamento que trabalha rejuvenescimento, clareamento de manchas superficiais, controle de oleosidade. Ele também trabalha, trata a acne, né, poros abertos, um tratamento sensacional. Então, na escola tem o Black Pill normal e tem um Black Pill personalizado, onde eu uso alguns ativos, como as argilas, que são minhas queridinhas, para, de fato, potencializar os resultados. Então, tem 2 cursos de Black Pill. Tem o curso de remoção de tatuagem micro, mais de 51 aulas, tá? Que tem nesse curso, muito completo. Todos os cursos com aula prática, tá? Nós temos lá também, tô entrando aqui para mostrar a vocês, o de onicomicose. Nós temos o curso de onicomicose, melanose, clareamento íntimo. Agora, esse ano, vai ser lançado o clareamento de cicatrizes hiperpigmentadas também. Tem clareamento de olheiras, de melasma. Temos protocolos complementares, como reconstrução de sobrancelha, despigmentação química, reparo tecidual. Tem curso de vendas, tem aulas de posicionamento. Encontro todos os meses com os alunos para tirar dúvidas, além do suporte exclusivo que a gente tem de segunda a sexta, tá? Acho que eu não vou conseguir entrar aqui, mas depois quem tiver interesse, a minha equipe vai entrar em contato com vocês para poder explicar direitinho como que funciona lá. E dentre todos esses cursos, nós temos o curso de onicomicose. Lá tem os protocolos em PDF, detalhando ali a potência que você vai usar, a frequência que você vai usar, a energia, frequência mediante a máquina que você já tem, porque eu sei que tem várias marcas hoje de máquinas no mercado, né? Então, lá tem desde a potência de 500 watts até 2.000 watts, por exemplo. E aí, você ajusta essa dosimetria de acordo com a sua máquina, tá bom? Vai mandando as dúvidas, viu, gente? Quem aí já trabalha com onicomicose? A Adriane falou que quer divulgar. Divulga mesmo, que eu tenho certeza que vai dar assim, uma turbinada no seu faturamento. Pode fazer na unha com esmalte? Não, porque o esmalte vai tampar essa micose, né? Então tem que estar limpinha para você ver exatamente onde o fungo está. E outra coisa, eu disse para vocês que a unha é invisível para o laser, mas o esmalte não é. Porque o laser é pigmentar, né? Ele interage com cores. Então, se eu bato aqui na minha unha que tá vermelhinha, o que vai acontecer? Ele vai interagir com o esmalte. Então, ele interagiu com o esmalte, já era, a luz já foi dissipada. Então, o fungo não absorve. Então, tem que a unha estar realmente sem esmalte, tá? A Leide falou que baixou para esse valor, mas ela cobrava R$100. Às vezes, não é baixar o valor, tá, Leide? É mudar o posicionamento. Quais os cuidados pós? Pode pintar a unha? Pode pintar a unha depois. Tem gente que fala que não, mas eu não vejo diferença nenhuma. Como eu disse pra vocês, não é invasivo, vai agir só lá no fungo mesmo. Depois pode pintar, tá? O que eu peço de cuidado pós é o seguinte: usar o polvilho antisséptico para quem tem muita sudorese e usa muito sapato fechado, para deixar o pé sempre sequinho. E aí esse polvilho precisa ter um uso assim, vitalício, para sempre, né? Um talco, por exemplo, para deixar o pé sempre sequinho, para não ficar ali um espaço propício para o fungo continuar se proliferando. Mas usar o polvilho antisséptico, usar a pomada cetoconazol durante o tratamento, ou óleo de melaleuca também, tá? Pode ser um dos dois. Só isso. Normalmente, quantas sessões? 2 sessões você já vê uma diferença enorme. Eu tenho um caso aqui de um cliente com 15 anos. 15 anos não. 15 anos ele sofria com a micose, com a onicomicose. 2 sessões a gente conseguiu resolver muito. Eu só não finalizei em 2 sessões porque a gente tem que continuar o tratamento para se certificar de que o fungo realmente morreu, tá? Eu tenho esse caso aqui. Depois vocês colocam nos rios e vai rodando, porque eu falei sobre esse caso aqui. Mas vai depender
da intensidade da gravidade, tá? Então, tem casos que vai 5 sessões, às vezes um pouco mais. Ué, cadê as dúvidas? Pulei tudo. Vocês não mandaram dúvidas, né? Mandou só essas. Tem clientes com excelentes resultados. É isso aí. Cobra R$60 por sessão. A Leide. Cuidado pós. O óleo de melaleuca, você pode usar ele puro na unha. Não tem problema. Mas se você tiver com medo, você pode também diluir ele em outro óleo, né? Um óleo carregador que a gente chama. Gestante pode fazer? Então, o assunto de gestante é meio polêmico, porque não vai ter nenhum artigo que vai falar que faz mal, que não faz mal. Mas também não tem nenhum artigo falando que não faça. Tipo assim, que não faz mal, que não vai... Ou que faça bem, que não vai influenciar. E é por isso que muitos dos médicos optam por não autorizar. Muitos dos médicos não autorizam exatamente por causa disso, sabe? Ao meu ver como especialista, não tem problema fazer. Mas, como profissional, a gente sempre é bom ter um respaldo médico, porque é um público muito sensível. Então, se acontece qualquer coisa com esse bebê, pós-tratamento a laser, pode ser que essa cliente culpe por algo, sabe? Então, assim, eu gosto sempre de falar com as meninas que é bom ela conversar com o médico, ver se o médico autoriza ou não, tá? Posso aplicar o laser e em seguida usar acetoconazol? Pode e deve, tá? Pode e deve. O cliente já sai ali com a pomadinha nas unhas. Sempre com ponteira 1064. 532 não, tá? E nem Black Pill. Somente a 1064 vai ser a que vai interagir com esse cromóforo. Tem que preparar a unha primeiro? O ideal é você fazer uma higienização dessa unha. Eu gosto de higienizar com a cloroxidina, porque ela é antisséptica, super fácil de você ter acesso, né? E eu gosto de higienizar com ela. Então, passa cloroxidina, limpo ali, depois retira a cloroxidina e já vem direto com laser. Essa seria simplesmente a preparação. Não precisa cortar, que é a pergunta da Lu, né? Não precisa cortar, não precisa lixar, a não ser que você queira fazer um atendimento mais diferenciado, você queira ter esse trabalho, né? De cortar, de lixar. Aí você pode fazer sim, mas não tem a necessidade de fazer, tá? Levantar com a espátula, não tem necessidade. O laser ele vai atravessar essa unha como uma película invisível, assim como ele atravessa a pele para atingir os outros tipos de cromóforo, tá? Assim como ele atravessa a pele e atinge o pigmento de tatuagem, ou melasma, ou melanina, né? Nos melasmas, melanose, ele vai atravessar também essa unha e vai atingir o fungo. Então, não precisa cortar a unha, tá? A não ser que você queira, mas eu acho desconfortável até no pós, porque ficar sem a unha é desconfortável para o cliente, né? E aí o que vai acontecer? Inclusive, essa é uma dúvida de muitas alunas. Como que eu sei que o tratamento está tendo efeito? Quando você perceber que a unha está crescendo saudável aqui da matriz. Porque essa região onde ela foi atingida, onde o fungo já comeu ali os queratinócitos e a unha se descolou, não vai colar de novo, tá? O que vai acontecer é que essa unha vai crescer saudável da matriz até a extremidade. Então, essa unha descolada vai crescendo, vai cortando, vai crescendo, vai cortando, até que a unha fique saudável por completo. Mas onde estava descolado, não vai colar novamente. É importante explicar isso. Mas não tem a necessidade também de você cortar essa unha que está descolada para fazer o tratamento. Inclusive, eu acho que com a unha fica mais confortável, tá? Para o cliente calçar um sapato, né? Na mão, por exemplo, a gente tem muita sensibilidade, eu que o diga, né? Eu tenho muita sensibilidade nas unhas. Então, imagina o seu cliente ficar sem a unha. Não tem essa necessidade desse desconforto, visto que o laser vai agir realmente através da fototermólise seletiva, né? Ele vai agir ali somente no cromóforo, tá? Meu primeiro cliente vai ser meu marido. Gente, os maridos sofrem na nossa mão, né? O meu primeiro cliente foi meu marido também. Foi o meu marido.
Inclusive, é a unha que tem lá no curso. Uma das unhas que tem no curso é a unha dele, que eu fiz um tratamento. A Augustine tá perguntando da potência, vai depender da máquina, tá? Da potência da sua máquina. E ela fez uma pergunta legal aqui, né? Se poderia aumentar. O que acontece? Não necessariamente você tem que ficar aumentando a energia no tratamento de fungo, semelhante ao tratamento de remoção, diferente do tratamento de remoção, que às vezes você tem que ir aumentando. Tratamento de fungo não necessariamente você tem que ir aumentando, porque como eu disse, você vai aumentando demais, você vai machucar a pele do cliente. É calor, né? É luz, é calor. Então, não necessariamente você tem que ir aumentando essa energia, tá? E aí depende muito da sua máquina, porque, por exemplo, se a máquina é de 500 watts, você trabalhar com 200 mJ, às vezes é pouco, aí tem que trabalhar com uma energia um pouco mais alta. Agora, se a máquina já é de 2000, você trabalhar com 200 já pode ser uma energia bacana, sabe? Então tem que ir sempre dosando de acordo com a potência de saída da sua máquina. Pessoal, eu separei para vocês um artigo muito bacana que ele fala sobre o tratamento de onychomycose feito com laser ND e AG, e aqui tem o resultado de 30 pacientes. Então, é uma oportunidade para vocês estudarem um pouco mais. Aqui tem as imagens, ó. Então, assim, é um estudo de caso muito gostoso de ser estudado, tá? Vale muito a pena vocês lerem. E aí eu vou entregar para vocês, só que eu vou precisar que vocês enviem uma mensagem para mim no direct. Pode ser no direct ou pode ser um comentário na live, que eu vou postar a live agora, assim que eu finalizar. Tá, Lu, vou te responder, viu, Lu? E aí, comenta pra mim na live, artigo, ou se não, me manda um direct que eu vou estar enviando pra vocês. Artigo bem completo, tá falando aqui sobre os resultados, falando um pouco sobre o procedimento feito com o IAG. Então, assim, para as pessoas aqui que gostam de estudar, né, que é bem o perfil dos alunos, que quiserem ter um pouco mais de conhecimento, me manda. Aqui, inclusive, ó, tem as idades. Vocês vão perceber que com o passar dos anos, a gente vai ficando mais velho, então a gente vai tendo mais predisposição a ter a onychomycose. Pessoas que têm diabetes, que têm problema de circulação sanguínea, também tem mais predisposição. Tem tudo isso aqui nesse artigo, tá? Vocês vão comentar. A Lu comentou aqui. Lu, você vai comentar? Depois que eu postar a live, você deixa um comentário, porque aqui a gente não vai ter acesso mais, tá? Aí você pode mandar ou no meu direct ou manda pra mim nos comentários, porque aí amanhã eu e minha equipe vai estar enviando o link com o artigo pra vocês podem imprimirem. Eu gosto de imprimir, gosto de marcar com marca-texto, fazer várias anotações, tá? No curso tem, tá? A Fabiana tá perguntando se no curso tem. No curso tem 4 artigos liberados lá para os alunos estudarem, tá bom? Não sei se você já é nossa aluna, mas lá tem 4 artigos para vocês estudarem. Sempre quando eu acho um material bacana, porque eu tô sempre estudando, eu peço para subir. Inclusive, quem é aluno, gente, subiu os artigos, tem os artigos lá de onychomycose e tem de melanose também, que a gente subiu essa semana, tá bom? Posso te enviar os meus resultados? Claro, me envia tudo. Tô ansiosa para ver. A Lu perguntou se precisa de mais de uma sessão. Sim, o laser vai matar o fungo por forte inativação. E aí ele vai inativando, vai matando esse fungo sessão por sessão. Então, só uma sessão provavelmente não vai ser o suficiente. Você pode ver o resultado com uma sessão, porém, pode ser que esse fungo só enfraqueceu, ele não morreu por completo. Então, você tem que continuar o tratamento com mais sessões, tá? Não consigo te mandar mensagem no direct, o Lucas Tatu. Ué, por que será? Qualquer coisa, Lucas, comenta na live, eu vou postar. E aí você comenta aqui artigo que a gente vai te enviar por direct e a gente vê o que tá acontecendo. Tá bom? Pessoal, nossa, que delícia de live, eu amei. Semana que vem teremos a live novamente. Eu vou fazer o máximo para poder fazer lives toda semana. E semana que vem eu vou falar sobre o tratamento de melanose. Vocês sabem o que é melanose? São as manchas ceníases, que é aquela manchinha de idade, geralmente senhorinha dá.
Eu estava estudando um artigo esses dias e lá tem um dado que eu fiquei chocado. 90% das pessoas brancas, que são brancas, né, fototipo mais baixo, após os 50 anos, tem melanose solar. Vocês têm noção? A quantidade de gente que tem melanose? Melanose são aquelas manchinhas que dá nas mãos com o tempo, às vezes no colo, no rosto, é mais frequente em regiões que são expostas ao sol, porque realmente é causado pelo sol. É o acúmulo, né, dessa radiação ao longo da vida. Então vai acumulando, aí chega aí na idade de 50 anos mais, essas manchinhas surgem. E aí, semana que vem, eu quero falar sobre esse tratamento, que é um tratamento também sensacional. Os resultados são incríveis, feitos com laser. Vai acontecer quinta-feira, às 19h30. A gente começa a divulgar na segunda-feira essa live. Aí vocês podem ativar o lembrete, porque eu sei que se depender da nossa cabecinha, a gente não lembra, né? Ativar o lembrete para poder receber o conteúdo dessa live também, tá, gente? Muito obrigada a todos vocês. O Lucas tá falando, porque a conta não segue, pode deixar que nós vamos te seguir, tá bom? Pra não ter problema. Juliano, você vai comentar artigo quando eu postar a live, aí você comenta pra mim nos comentários. Porque fechou a live aqui, gente, a gente não tem acesso a essas informações que vocês mandaram, aí eu não consigo saber quem quer o artigo e quem não quer. Então, ou tem que me mandar um direct, pode escrever só artigo, tá? Escreve assim, artigo, que eu sei o que é. Ou comenta aqui na nossa live, assim que eu postar. Assim que eu fechar aqui, essa live já vai pro ar, aí comenta lá pra mim pra gente poder enviar. Sessão de intervalos é de 7 a 15 dias, depende da disponibilidade. Isso aí. A Grazi, verdade, ela entrega muito. Gente, um beijo. Muito obrigada. Vejo vocês semana que vem. Para você que quer conhecer esse universo incrível do Laser Nd:YAG. Mudou minha vida, eu sempre falo isso. Falei na live de ontem, né? Eu sou muito grata ao Laser Nd:YAG na minha vida, porque através dele eu construí vários sonhos. Viajei por mais de 6 países. Tudo isso graças ao retorno que o Laser Nd:YAG trouxe para minha vida. Através dos atendimentos, através dos cursos, através de parcerias, né? Tudo isso num conjunto como um todo, porque a gente também não tem que ficar... Eu falo que é um leque de possibilidades, sabe? É uma fonte que está sempre jorrando. E essa fonte está jorrando para todo mundo, para você também, tá? Então vai ser um prazer estar aqui semana que vem falando sobre o laser, que é a minha vida, que é algo que eu tanto amo. Um beijo. Quem tiver interesse na escola, manda um direct também. Vai ser um prazer te receber lá na nossa escola, de ter você como nosso aluno, inclusive sendo certificado pelo MEC, tá bom? Beijo!